Salve, salve, salve você, futuro calouro, você que está comigo aqui no Aprenda Bem. Vai começar, gente, a correção da prova de Geografia da Universidade Federal do Paraná do ano de 2023, aplicada agora em 2022, mas obviamente para quem quer ingressar no ano de 2023. Então vamos lá, sem mais delongas. Meu povo lindo e maravilhoso, que prova, hein? Muita gente falando, poxa, prova difícil, prova difícil, prova difícil. Eu, particularmente, tenho a seguinte ideia, né? Ela foi uma prova justa porque, calma lá, não surta, né? Pô, Marcos, como assim? Uma prova justa no sentido de ter cobrado conteúdos de geografia, né? Porque você pode falar, pô, tá parecendo muito óbvio isso, Marcos. Não é, gente. Teve provas como o vestibular de 2020 e 2021 que foram provas, pessoal, péssimas em termos de estrutura, escrita. Então, pelo menos não teve nenhum furo, nada que eu perceba assim, ai, nossa, tem que anular, beleza? Agora, calma lá, não estou dizendo que a prova foi fácil, não estou dizendo que ela foi acessível em termos de dificuldade, porque não foi. Foi mais uma vez uma prova complicada. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar para você como é que funcionou isso daí, ok? Então, vamos lá, Geografia, Correção, Comentário 2023. A primeira questão, questão 69, sobre os shopping centers no Brasil. Essa questão trabalhamos ali na aula de urbanização, falando basicamente dos enclaves fortificados. E os shoppings, eles são muito disso, né? Eles são ambientes em que geralmente quem vai frequentar o shopping é aquela população que tem ali de uma renda média para alta, beleza? Bom, vamos olhar lá item por item. Ó, a instalação de shopping centers amplia as desigualdades socioespaciais porque eles competem com as pequenas lojas de rua. Então, eles não competem, né? São públicos diferentes, são pessoas diferentes que vão buscar cada um dos serviços. Na B, a expansão dos shopping centers é restringida em países de renda per capita baixa, como o Brasil, que explica porque há poucos estabelecimentos desse tipo no país. Isso aqui também é um problema, porque, cara, expansão de shopping não se restringe, né, ou é restringida em países de renda per capita baixa. Porque, veja, ó, o Brasil, primeiro que ele não tem uma renda per capita baixa, né, uma renda per capita ali considerada mediana. E essa renda per capita não é capaz de mostrar as desigualdades que existem no Brasil. Então, os shoppings, eles existem muitas vezes para atender aquela população que tem um pouquinho mais de dinheiro, nem que seja a menor parte da população brasileira, beleza? Isso também não explica porque há poucos estabelecimentos desse tipo no país. O que explica a pequena quantidade de shoppings é, obviamente, uma pequena parcela da população brasileira com alto poder de compra. Vamos lá. C. A expansão do shopping center se acelera no Brasil dos anos 2000 em diante porque é quando a urbanização brasileira ganha impulso com a elevação das taxas de crescimento econômico e demográfico. Não, da década de 1990 para cá, a urbanização brasileira ela está desacelerando, beleza? A D está toda certinha, instalação de shopping centers de grande porte reforça a centralidade urbana das cidades de porte médio e grande, pois esses estabelecimentos atendem consumidores distribuídos em diversos municípios de uma região, isso mesmo. Então a centralidade é o poder que aquela região tem de atrair as demais. É o que a gente chama ali, né, pessoal, do poder de polarizar. Polariza, porque oferta mais serviços. O shopping é um exemplo desse setor de serviços aí um pouco mais complexo, ok? E na E, os shopping centers são estabelecimentos especializados no consumo de luxo? Não necessariamente, né? Ó, opa, voltando um pouquinho aqui, não necessariamente. Existem shoppings para atender a classe média e existem shoppings de diferentes padrões, até para atender aquela pessoa que tem muita grana, ok? Bom, então tá aí, legalzinha a questão. Vamos para a próxima, 70. IDH, clássico, um tema que é bem a cara da geografia, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos lá, letra A. Foi elaborado pelos economistas do Banco Mundial para substituir a renda per capita e o PIB nacional na função de indicadores de qualidade de vida, ok? Então, primeiro que não foi feito pelos economistas do Banco Mundial, e sim por dois economistas renomados, um paquistanês e um indiano, que me foge o nome agora, mas também tanto faz. Eles criaram esse índice em 1990 e o intuito nunca foi substituir a renda per capita, nem nada disso. Era uma releitura, uma nova forma de interpretar esses dados, ok? Bom, vamos lá, gente. Seguinte aqui, ó. Próximo, B. O IDH é útil para medir a ampliação das desigualdades sociais? Não, o IDH ele não existe para medir desigualdade. Tanto que em 2010, com a reformulação do IDH, veja, ele foi criado em 1990, e em 2010, aí surgiu o IDH ajustado à desigualdade, justamente porque o IDH não dava conta disso. Então o IDH por si só é um índice que não é capaz de medir as desigualdades sociais, ok? Continuando o item. Pois as condições de saúde e educação dos países desenvolvidos se elevam mais rapidamente do que nos países de renda baixa. Não, se eleva lentamente, né? Porque esses países já estão numa condição muito boa e os subdesenvolvidos é que tendem a ter um crescimento maior.
A ONU, Banco Mundial e o FMI foram instituídos pelo Tratado de Bretton Woods. Não, a ONU não é instituída por Bretton Woods, que vai acontecer em meados de 1944 e a ONU surge só em outubro de 1945, no cenário pós-guerra. Não tem nada a ver isso aí. Está dizendo que o objetivo de reorganizar o mundo pós-segunda guerra, razão pelo qual essas instituições adotaram o IDH como indicador social padrão. Não, tanto o Banco Mundial quanto o FMI são bancos e eles não têm o IDH como indicador social padrão. Vamos lá. D. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, M municipal, mede a evolução dos municípios brasileiros de acordo com as mesmas dimensões do IDH global, longevidade, educação e renda. Sim, ele é adaptado à realidade brasileira, mas a tríade ali, ó, longevidade, educação e renda, a tríade se mantém. Vamos lá. E as contradições do subdesenvolvimento se refletem no Índice de Desenvolvimento Humano do IDH brasileiro, ok? Pois os municípios com renda per capita mais elevada apresentam indicadores medianos, o que se deve à natureza excludente do crescimento econômico em países periféricos. Não, né? Municípios com renda per capita maior vão acabar elevando o IDH, já que a renda per capita é um dos 3 elementos principais ali do IDH. Aumentou, vai aumentar o valor do índice. Então, municípios com renda maior tendem a ter indicadores mais elevados, beleza? Bom, vamos lá. Seguindo uma questão aqui falando sobre temas ambientais, isso é clássico, a gente já sabia que isso já está presente na prova da Federal do Paraná, e falando ali também um pouquinho sobre a ocupação do território brasileiro. Veja lá, nos anos 1970, 2 iniciativas governamentais de ocupação da Amazônia foram a construção da rodovia transamazônica e a política de reforma agrária baseada na distribuição de lotes de terras em áreas distantes, com o fim de criar uma frente pioneira. Sim, houve principalmente durante o período militar, essa intenção de expandir a ocupação para a região norte, desenvolver a região norte, e aí outras medidas, como por exemplo a criação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Legal. A gente tem a própria criação da Amazônia Legal, como uma área ali que vai contemplar benefícios para lei, para leis, criação de leis, né, pessoal, que possam fazer com que o desenvolvimento econômico ali flua de maneira menos burocrática, né? Me enrolei tudo para falar um troço tão simples. E aí, gente, veja só que interessante, esse item tá correto, perfeito. Agora, e o resto, né, Marcos? Será que... E se eu marquei a outra letra? Marquei... O que tá de errado aí? Vamos lá. A Mata Atlântica original estendia-se do litoral do Rio de Janeiro até o litoral do Paraná? Falso. Originalmente, Mata Atlântica, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, todo esse litoral leste do Brasil, ok? Bom, outra coisa que está errada ali, a ocupação econômica dessa floresta se inicia com o ciclo do café. Não, né, gente? A gente aprende desde pequenininho lá na escola que o início da ocupação na região da Mata Atlântica se deu com o início do processo de colonização, ainda lá no século XVI. Olha lá, o ciclo da borracha teve curta duração. Bom, isso aqui é relativo porque a gente está falando de um ciclo que durou mais de 60 anos, tá? Mas tudo bem. Não vou me apegar a esse curto aí. Continua lá. Porque a destruição de floresta nativa para o plantio de seringais fez declinar a biodiversidade e a fertilidade do solo. Lembre-se que a atividade de extrair o látex da seringueira ela é considerada sustentável, porque você não derruba a árvore para fazer esse tipo de extração. Então você não vai prejudicar o solo e muito menos a biodiversidade. Lembrando que essas regiões de floresta, o ciclo da borracha se desenvolveu em regiões próximas, ali às margens do rio Amazonas, de floresta densa, os solos ali não costumam ter uma fertilidade muito alta também, né? Então, ninguém estava usando aquilo ali para agricultura ou algo do tipo. Beleza? Vamos lá. A ocupação do bioma amazônico por atividades agropecuárias foi contida pela assinatura da Convenção de Diversidade Biológica. Gente, não tem nenhum acordo, nenhum plano internacional, nacional que tenha de fato contido a ocupação do bioma amazônico e do desmatamento naquela região. Você tem o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia Legal proposto em 2004, que conseguiu reduzir, num período pequeno de tempo, o desmatamento, que inclusive volta a subir mais ou menos de 2014 para cá. Agora, conter, não, né? Isso é um sonho muito distante. Vamos lá, próximo. O bioma do Cerrado é o menos ocupado, tá? É o menos ocupado economicamente devido ao clima seco e acidez dos solos. Não, primeiro que você tem outros biomas que são mais ocupados por atividades econômicas, ok? O bioma do Cerrado ser o menos ocupado não é o caso, você tem o Pantanal e até mesmo o bioma da Caatinga, que tem uma ocupação menor em termos de atividade econômica, e o clima lá não é seco, o clima que predomina na região do Cerrado, sempre importante fazer a relação bioma, né? Ali, ó, vegetação predominante, clima predominante, é o clima tropical, que tem verões bem chuvosos, diga-se de passagem,
ok? Bom, vamos lá, gente. Seguindo aqui, vamos avançar para a questão 72, uma questão muito interessante. Já tem o primeiro item como correto, olha lá. Um problema ambiental típico das metrópoles de países em desenvolvimento é a ocupação de áreas de mananciais por loteamentos regulares e irregulares, pois a construção de moradias e de benfeitorias urbanas nessas áreas impermeabiliza os solos. Pois é, né? E aí acontece muito pela falta de infraestrutura, a falta de fiscalização, né, a falta de aplicação das leis que nós temos para evitar a ocupação irregular nesses ambientes, ambientes de mata ciliar, ambientes que protegem os rios. Então, nas áreas urbanas, como você não tem isso, o crescimento é irregular, tem uma grande parte da população carente, que não vai conseguir viver em áreas regulares porque é muito caro, fruto da especulação imobiliária, essa galera vai buscar as áreas próximas aos rios, vai ter o desmate, vai ter todas as consequências, como assoreamento, poluição dos rios e por aí vai, beleza? Na letra B, os cortiços são a forma típica de moradia nas periferias urbanas dos países subdesenvolvidos, não necessariamente periferia urbana. Cortiço pode ser uma ocupação prévia, o que a gente chama, né? Ocupação de estrutura prévia, ou seja, um prédio, um galpão que está abandonado, não está ali nas condições adequadas, a galera vai lá e ocupa. E é muito comum você ter ocupação de cortiço em área mais central da cidade, beleza? Olha só que interessante. Vamos lá, C. A construção de moradias nas áreas periféricas se faz pela ação de grandes empresas do setor de construção civil. Não, construção civil não está envolvida nisso, nessas grandes empresas. Quando a gente fala dessas moradias em áreas periféricas, elas são feitas pelos próprios moradores, pelos futuros moradores daquela região. É aí que crescem os aglomerados subnormais, essas construções aí sem título de propriedade, em áreas de invasão. Beleza? D. No Brasil, as políticas públicas de habitação popular priorizaram a construção de moradias em áreas próximas aos centros urbanos, para adensar a ocupação do espaço e contrabalancear os efeitos da periferização. Isso é teoria. Na teoria era para ter sido assim, mas na prática não é o que aconteceu. Essas políticas elas nunca conseguiram se sobrepor à própria especulação imobiliária, o interesse de alguns agentes em elevar o valor da terra em áreas centrais, como uma terra muito valiosa. O Estado, quando vai se meter, quando vai criar uma habitação popular, vai ter que ser em áreas periféricas, onde o valor da terra é muito menor e o custo da obra também, ok? E as cidades de países desenvolvidos apresentam baixa densidade demográfica e diversos subcentros comerciais e de serviços. E as cidades de países subdesenvolvidos apresentam um centro urbano amplo, cercado pela periferia. A segunda parte, até não questiono muito, ok? Centro urbano amplo também, não sei. Mas já está errado pela primeira afirmação. Baixa densidade demográfica, as cidades de países desenvolvidos apresentam também elevadíssimas taxas de densidade demográfica, ok? Isso não é exclusivo do mundo subdesenvolvido. Bom, vamos lá. 73, pessoal, falando um pouco sobre geopolítica, concepção dos estados nacionais. A geografia política pode ser definida em essência como estudo das relações entre espaço e poder, ao passo que a geopolítica pode ser definida como uma aplicação estratégica de conhecimento geográfico político como fim de atender aos projetos de poder dos estados nacionais. Por que eu li essa parte? Porque esse é um exercício que o próprio texto vai te ajudar a chegar à resposta da questão. Mas vamos lá. Primeiro, letra A. Geopolítica é uma forma de pensamento estratégico própria de regimes totalitários. Não, né, gente? A geopolítica ela é própria de qualquer estado que busca o quê? Né? A administração do seu território perante a conjuntura internacional. Beleza? Não é. Tem democracia, tem regime totalitário, todo mundo tem aí o seu viés geopolítico de analisar o território. Vamos lá. B. O pensamento geopolítico não se desenvolveu no Brasil? Não, para, né, cara? O Brasil tem o quinto maior território do planeta. Esse pensamento de analisar o nosso território, de promover expansão territorial, fez com que a gente chegasse a esse tamanho todo. Então ele diz ali, ó, porque o tamanho do território nacional, sua abundância de recursos naturais, tornou o expansionismo desnecessário. Não, como é que a gente conseguiu um território tão grande? Através de políticas expansionistas numa análise geopolítica. Vamos lá, C está certa. Décadas de 30 e 40, conceito geográfico político de espaço vital, e aí vem lá de Friedrich Hatzel, foi utilizado como justificativa para o expansionismo territorial por parte de nações com regimes políticos imperialistas. É aquela velha ideia, né, de que as nações que tinham uma maior capacidade de se desenvolver, elas tinham como obrigação ocupar terras de nações subjugadas, que seriam futuramente subjugadas, beleza? Bom, vamos lá, gente. D. O pequeno sucesso obtido por Alemanha e Itália em estabelecer colônias deixava as indústrias desses países com poucos mercados para crescer. Mentira, porque não é a colônia, não é a quantidade de colônias que você tem que determina teu crescimento industrial, e sim o mercado consumidor que você tem ali, e sim, obviamente, né, pessoal, o desenvolvimento de tecnologia. Não tem nada a ver, tanto que no norte da Itália, até mesmo na Alemanha,
a partir da segunda revolução industrial, você tem ali áreas que se desenvolvem rapidamente, né, que desempenham atividade industrial significativa, ok? E diz também que levou o nazifascismo a utilizar a geopolítica como justificativa para se expandir. Nada a ver, né? O nazifascismo está muito ligado às fraquezas, às questões socioeconômicas frágeis que ocorreram no período entre guerras. Aquilo ali foi, né, despertando um nacionalismo, uma coisa muito doida, né? E óbvio, a própria forma como na Itália, na Alemanha, como esses países eles foram rechaçados após a Primeira Guerra Mundial, beleza? E o acesso ao mar é uma das condições necessárias para o desenvolvimento econômico nacional. Pô, necessário não, né? É óbvio que ter acesso ao mar ajuda, mas não é necessário para se desenvolver economicamente. Você pode se desenvolver economicamente através de várias outras maneiras, ok? Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de seguir a gente aqui no canal. Conto muito, pessoal, com vocês. A gente faz conteúdo gratuito de qualidade aqui para vocês neste canal. Óbvio, quem quiser acessar nosso curso e tudo mais, a gente tem as nossas promos, os lançamentos dos nossos cursos, mas aqui, ó, esse vídeo aqui é gratuito para você. Então curte aí, ajuda a gente, beleza? Vamos lá. Próxima questão 74, falando um pouquinho sobre produção agropecuária, e aqui ele vai trazer, olha lá, gente, o primeiro item tinha que mencionar a Rússia, né? Tinha que mencionar a Ucrânia, União Soviética, claro. Então, ali, a importância atual da Rússia e da Ucrânia nas exportações mundiais de trigo é uma herança dos Sovkhovs, sistemas de produção agrícola instituídos na antiga União Soviética, que se destacavam pela alta produtividade. Que alta produtividade, meu irmão? Nós estamos falando da União Soviética. Nada era em alta produtividade naquele país, a não ser ogivas nucleares, que isso aí eles produziam loucamente. Agora, em questão agrícola, alta produtividade, não. Vamos lá. B. Tecnologias modernas permitiram o plantio em áreas onde as condições naturais não eram ideais para a agricultura. Sim, né? Vídeo caso aí dos organismos geneticamente modificados, o que não mudou o fato que os cultivos de cana, café, cacau, algodão, laranja, banana, ele dá vários exemplos, continuarem sendo mais comuns nas regiões tropicais, enquanto você tem ali, né, trigo, cevada, aveia, centeios, grãos, mais comuns em áreas temperadas. Verdade, então a gente ainda tem uma limitação natural, né? A tecnologia não resolve todos os problemas. Pelo menos não ainda em 2022. Vamos lá, C. No Brasil, a disponibilidade de terras agricultáveis e a dependência tecnológica faz com que o aumento da produção agropecuária dependa da expansão da área plantada, enquanto os países com pequeno território dependem da inovação tecnológica para alavancar a produtividade e a produção. Mentira. Produtividade é basicamente você pensar a quantidade de terra que você usa e o quanto de fato você produz. Quando você eleva o investimento em tecnologia, você tende a elevar a tua produtividade. E é exatamente disso que o Brasil acaba dependendo, né? Então, óbvio, para aumentar a nossa produção, a gente depende do investimento maior em tecnologia, que é o que se faz muito aqui no campo brasileiro, né? Certo? Não no pequeno produtor, né? Na produção familiar, não, mas no campo quando a gente fala na agricultura comercial. Vamos lá. D. A grande extensão territorial do Canadá permite que esse país desenvolvido seja um importante exportador de produtos agropecuários. Não é pelo tamanho do território, pessoal. O Canadá tem a segunda maior extensão territorial do mundo, mas grande parte dos territórios canadenses não tem solos propícios para o plantio agrícola, não tem um clima adequado, são as características edafoclimáticas que nós chamamos. Não é legal o Canadá, cara. Quando você pensa no Canadá, o que você vai lembrar, né? Do frio, dos climas hostis. Então veja, a maior parte da produção agrícola e também da atividade pecuária no Canadá está mais ali, né? Na região, a gente fala mais ou menos sudoeste ali do país, e o Canadá é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Tá? Tem ali um destaque mediano na produção de carne, mas é um grande produtor de leite, por causa do quê? Da tecnologia que esse país aplica no campo. É uma referência a nível mundial. Vamos lá, gente. Os climas áridos e semiáridos existentes na África restringem as áreas disponíveis para a produção agrícola. Não que dá para você plantar em clima árido e semiárido, vai precisar um pouquinho mais de investimento, de infraestrutura, mas não restringe não, nem na África, nem em nenhum lugar, ok? De modo que os países africanos padecem de problemas de insegurança alimentar e dependem das exportações de petróleo, ouro e diamantes para financiar as importações de alimentos. Não, a gente tem uma parte considerável do território africano que tem solo apto para o plantio. Agora, minha pergunta é, faço para você, né? Por que tem tanta gente na África na situação de insegurança alimentar, passando fome? Bom, muito simples, galera, porque falta ali uma infraestrutura adequada para distribuir esses alimentos. A África é, obviamente, um continente com países, pessoal, de grande desigualdade social, então com uma parcela muito grande da população que não tem a condição financeira para acessar o produto, para acessar o alimento. Então é mais isso, é uma questão de logística, uma questão de desigualdade econômica. Não é necessariamente isso que o item está dizendo, né? Na verdade, não é nem um pouco o que o item está dizendo. Vamos lá, próxima. Industrialização, essa questão muito interessante. Então vamos lá.
A indústria dos Estados Unidos é uma das mais dependentes dos gastos militares do governo para impulsionar seu desenvolvimento tecnológico. Mas, gente, qual que é a relação de desenvolvimento industrial com gasto militar? Não tem relação nenhuma. A atividade de desenvolvimento tecnológico para alavancar a indústria não vem dos gastos militares. E outra coisa, tá, pessoal? Ele está dizendo ali no final, ó, que os investimentos americanos nas Forças Armadas alcançam cerca de 20% do PIB nacional. Tudo bem que você, candidato, não ia lembrar de 20%, será que é 20%, será que não é? Mas veja, imagine você gastar um quinto, você tem trocentas coisas para você, né, ali sustentar no teu país, você tem diversas necessidades. Você vai pegar um quinto de toda a grana ali que você produz e vai aplicar em um setor apenas. Então, os Estados Unidos, que sem dúvida alguma é um dos países que mais investe nesse setor, ele vai ter ali uma representatividade em torno de 3,5% do PIB. 20 é muita coisa. Mas não tem problema, não lembrou do 20 no dia da prova. O começo ele já está errado, né? Vamos lá. B. As empresas japonesas realizaram a terceira revolução industrial e tecnológica em 1960, motivo pelo qual o Japão vem sendo o país com crescimento econômico e industrial mais acelerado desde então. Não, né? O Japão realmente cresceu muito a partir da década de 60, mas desde ali do início do século 21, ele perdeu esse posto para a China, inclusive a economia japonesa está ali, ó, estagnada, uma situação mais decadente do que o contrário, beleza? Vamos lá. Para superar o subdesenvolvimento, o governo chinês investiu na construção de blá blá blá. A China não superou o subdesenvolvimento. A gente fala, mas é a nossa segunda maior economia do mundo, é um país que vem aí num crescimento pujante. Não interessa. Subdesenvolvimento tem a ver com fome, tem a ver com miséria, tem a ver com desigualdade social e econômica. Isso ocorre pra caramba na China. O dinheiro não representa tudo. O fato de um país ser rico não garante que ele tem o status de desenvolvido, ok? A China não superou o subdesenvolvimento ainda. Vamos lá, D. A industrialização no Brasil, México e Argentina se fez pela indústria de processamento de petróleo e de outros minérios, posto que a atividade agrícola não favorece o desenvolvimento industrial. Duplamente falso. Primeiro que esses países começaram a se industrializar mais ou menos ali na década de 1930, por uma lógica chamada substituição de importações, teve como foco ali indústria de base e sim, gente, essa ligação da agroindústria, ou seja, da atividade agrícola e do uso dos recursos agrícolas para desempenhar a atividade industrial. E ali, por último, tá bonito, tá maravilhoso. Olha lá, nos Estados Unidos, as duas primeiras revoluções industriais favoreceram regiões ricas em carvão e ferro, principalmente a região do Manufacturing Belt, como a região dos Grandes Lagos, que é essa aí que eu comentei, enquanto a terceira favoreceu regiões com trabalhadores qualificados e universidades de ponta. Ele dá o exemplo da Califórnia, onde a gente tem o Vale do Silício, mas o que houve foi uma migração, gente, e eu não digo só geográfica da atividade industrial, tá? Houve uma mudança na forma como se desempenhava a atividade industrial, passando muito para o setor de alta tecnologia, que é a região do Sun Belt, que sai desde o estado da Flórida, vai passar pela Califórnia, lá na costa oeste dos Estados Unidos, mas também vai até o estado de Washington, onde você tem ali a cidade de Seattle, perto da fronteira com o Canadá. Pega todo esse L no território estadunidense, beleza? Vamos lá, gente, quase lá, hein? 76, sobre os fatores que afetam a dinâmica demográfica e política de controle populacional. Maravilhoso. O Federal do Paraná mandou muito bem cobrar esse tema. Vamos ver se essa questão estava muito difícil? Vem comigo, ó. No Brasil, o regime de 1964 não implantou políticas de controle de natalidade para conter a explosão demográfica porque estava focado em povoar os vazios do território nacional, como a região amazônica. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, o fato de ter implantado ou não políticas de controle de natalidade, o que é bem questionável, né? A gente tem aí algumas medidas que, apesar de não ter representado assim um grande investimento dos governos que se sucederam, eram medidas para tentar controle populacional. A questão não interessa se o regime implantou ou não essas políticas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ó. Porque estava focado em povoar os vazios do território nacional? Não. Né? O povoar esses vazios, obviamente, era para o quê? Para um desenvolvimento econômico daquela região amazônica. Não tem a ver com o fato do brasileiro ter mais ou menos filhos. Vamos lá, B. A rígida política de controle de natalidade adotada na China a partir de 1978 conseguiu reduzir o crescimento demográfico a quase zero. Não, gente, não reduziu, mas quase zero é exagero. Né? Não é isso que aconteceu. Porque esse país apresentava altas taxas de urbanização. Também não tem nada a ver, a urbanização da China ocorre por um intenso êxodo rural. E, óbvio, se esse país já tivesse altas taxas de urbanização, o que a gente poderia deduzir? Que daí, de fato, o crescimento demográfico seria menor e não por causa de políticas do governo.
mas sim pelo desempenho ali do desenvolvimento socioeconômico da população. É normal, a população vai aumentando sua taxa de população urbana, a tendência é que o modo de vida dessas pessoas mude e que ter filhos deixe de ser uma prioridade e passe aí lá para baixo na lista, beleza? Aqui é o que aconteceu? Por que reduziu? Porque o governo foi lá, interviu, criou uma política, senão não ia reduzir. Vamos lá, em meados do século XX, a rápida queda das taxas de mortalidade, somada à manutenção de taxas de natalidade elevadas, fortaleceu a ideia de que o controle populacional era necessário para evitar a expansão da pobreza mundial. É meio que a base das teorias neomalthusianas. D. As taxas de natalidade dos países subdesenvolvidos se mantiveram elevadas nas últimas décadas devido à alta participação da população rural na população total desses países. Não, tem dois problemas aí. Então, primeiro, não se manteve elevada, foi caindo. E por que foi caindo? Justamente porque a população rural foi se tornando proporcionalmente menor. Teve o êxodo, as pessoas indo para as cidades e aquilo que eu falei, né? Muda o padrão de vida. Vamos lá. Nos países desenvolvidos, as políticas de controle populacional começaram a ser aplicadas após 1970 para contrabalancear o desemprego gerado pela terceira revolução industrial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É igual o Ali. Ele faz um porquê, mas não tem relação nenhuma, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. E os países desenvolvidos nem sequer adotaram essas políticas, né? O que acontece hoje, mas vamos lá, de uns 20 anos para cá, são países desenvolvidos fazendo políticas natalistas, políticas de controle populacional ao ponto de querer o quê? Que a população tenha mais filhos. E ela vem basicamente a partir ali de 20 anos para cá, do início do século para cá. Beleza? Não tem nada a ver com a terceira revolução industrial. Isso aí aconteceu muito antes. Vamos lá, última questão da prova de geografia, essa foi de moer, né? Que questão difícil, mas um tema muito pertinente na prova da Federal, estatisticamente bem cobrado, que é o território brasileiro. Agora, vamos lá, gente, aqui ele fala de uma regionalização, foi aquela regionalização adotada pelo IBGE, a regionalização oficial do Brasil, criada lá na década de 1960, que coloca o Brasil lá dividido em 5 grandes regiões, as 5 macro-regiões. Aquele clássico, aquele mapa clássico que você já viu muitas vezes, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. Aí ele fala lá, sobre o tema que é correto. O Nordeste se define por ser uma região de perdas econômicas e crise social. Mentira, né? Então, desde ali, de meados da década de 1990 para cá, mas principalmente do início deste século em diante, você tem o Nordeste como um novo Nordeste, uma área de grande crescimento econômico, ok? E ali ele coloca, né? Posto que a participação percentual da região no PIB brasileiro vem declinando ao longo das últimas décadas. Pelo contrário, vem crescendo. E os indicadores sociais, eles não permanecem estacionados, eles vêm melhorando. B tá bonitinho. O que ele vai dizer ali na B? Basicamente, né, que essa divisão ela vai respeitar as divisas entre os estados, mas ela apresenta, pessoal, uma distorção, como ele cita, que é o fato, por exemplo, do norte de Minas Gerais ser uma região que tem uma condição muito mais semelhante aos municípios do Nordeste. Então, se você pegar os dados socioeconômicos do norte de Minas Gerais, ele lembra muito mais municípios nordestinos do que propriamente o município do Sudeste, aonde se encontra Minas Gerais, né? Eu não vou ler esse item para vocês porque eu acabei de resumir, ok? Vamos achar os erros dos demais. Se a divisão de um país continental como o Brasil em 5 regiões com milhares de municípios, cada uma reflete a centralização do planejamento público sobre regimes autoritários. Gente, não é o caso, tá? Essa separação do Brasil, ela não tem a ver com o regime autoritário que vinha tomando o Brasil naquela época, né, com o início do período militar. Na verdade, você encontra, inclusive, países democráticos, altamente democráticos, com organização de estados unitários, sem divisões marcadas, com uma única constituição. Então isso não tem nada a ver, né? O fato de ser uma democracia ou não tem a ver com a forma como você organiza um território. Né? Tá cheio de exemplo aí no mundo para a gente contestar. Bom, vamos lá. Antes de 1967, o Sudeste e o Sul faziam parte da região Centro-Sul, a qual foi dividida nessas 2 grandes regiões para que o planejamento estatal pudesse atender às especificidades dos municípios. Não que a região Centro-Sul não tenha a ver com essa regionalização que ele está falando. A região Centro-Sul está lá na regionalização feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, a regionalização geoeconômica, dividindo o Brasil em 3 complexos regionais. Federal do Paraná foi malandrinha que se confundia aí. Não, a gente não cai nessa, ok? E com a extinção da Sudan e da Sudene, essa regionalização perdeu sua funcionalidade para o planejamento. Cara, o que eu quero dizer para vocês é que a Sudã e a Sudene, meu povo lindo e maravilhoso, ela não foi extinta, né? Então, ela não foi extinta, ainda existem, as duas estão em pleno funcionamento, beleza? Bom,
quero desejar a vocês aí uma excelente semana. Você que está me vendo na segunda, uma excelente terça, você que está me vendo na terça, assim vai. Não esquece mais uma vez de curtir esse vídeo, compartilhar isso aí, mostrar para os amigos. E espero muito que você tenha tido um bom resultado na Prova Federal do Paraná. Tem dúvida? Comenta aí. Comenta que eu mesmo vou responder para você depois, ok? Aquele abraço, a gente se vê, fica com a gente que você aprende bem. Venceremos. Bora, partiu.